Shalom, tudo bem? Olha, esse vídeo foi feito tão simplesmente para responder a questões que se fazem há muito tempo sobre o Eterno. Quando eu uso o termo Eterno, eu não estou falando em um ser que eu possa ou tenha que explicar. Eu não estou falando num ser que você tem que explicar ou possa explicar. Não estou falando de um ser que a religião A ou B, tem uma nova religião aí chamada ateísmo, que está muito forte agora aqui no Brasil, que tem que explicar ou possa explicar. Eu estou falando de um ser, quando eu falo o Eterno, estou falando de um ser impessoal. Ou seja, ele não se parece com o ser humano, ele não se comporta conforme o querer do ser humano. Claro que aqui eu estou falando para pessoas que, quando tem situações extremas no planeta Terra, daqui a pouco a gente vai falar sobre o planeta Terra, querem uma resposta pessoal, querem uma resposta como se o ser criador fosse um objeto de disputa do ser humano, como que o ser criador tivesse no mesmo nível que o ser humano. Tá? As pessoas que pedem tais respostas, sendo elas ateias ou não, querem que o ser criador esteja no mesmo nível que elas, no nível de perguntas e respostas, no nível de respondê-las prontamente quando elas assim perguntam. Fazem na sua mente, tanto religiosos quanto não, desenham um ser que seja pessoal, um ser que atenda às suas expectativas. Eu não estou falando deste ser. É uma resposta só para constar nessa plataforma. É um ser impessoal e não um ser pessoal. É um ser único, e um ser diferente de tudo o que o ser humano consegue imaginar ou consegue explicar. Tudo aquilo que você consegue explicar com a sua mente diminuta, com a sua mente pequena, que você não reconhece ainda o quanto precisa crescer, tudo aquilo que você pensa, este ser é único e diferente. Então, aquilo que você pensava, aquilo que a ciência pensava antigamente, ela dizia ser soberana no seu conhecimento. Era isso que a ciência dizia. Porque descobriu isso e aquilo outro. A ciência tinha descoberto o universo. Descobriu o universo e achou-se senhora do conhecimento. E hoje, sabe-se que há um espaço além do universo. Então, o ser humano ainda é muito pequeno para ousar desafiar o Criador. Apenas a sua insignificância o faz pensar que o Criador é um ser igual ao seu próprio raciocínio, que atenda ao seu raciocínio, ao seu mecanismo de pensar chamado cérebro. O planeta Terra é apenas um pontinho no universo. É um pontinho rodeado de vários planetas, de vários outros planetas, tá? Esse aqui é o planeta Terra. No meio de um bocado de planeta cercado por várias estrelas, vários corpos celestes, que por sua vez é cercado de uma galáxia enorme. E essa galáxia está no meio de outras galáxias que nós nem sequer conseguimos explorar. E essas galáxias estão no meio de
outras situações, outras circunstâncias. E o ser humano está apenas dentro de um planetinha, querendo saber, querendo ser, querendo se igualar a um ser que está fora de todo esse sistema que podemos imaginar. Não importa como ou o que você chame este ser, não importa, ele está fora do seu alcance pequeno, do meu pequeno alcance, do meu pequeno raciocínio. O ser humano ainda tem muita coisa para aprender, para estar agora ousando-se saber quem ou o que é o eterno. Quem fez o ser humano não foi o eterno. Tudo bem, isso é uma bomba, mas para quem já está acompanhando o meu canal há muito tempo, já sabe que as minhas insinuações viraram confirmações na minha boca. Eu confirmo isso. O ser humano não foi criado pelo Eterno. O ser humano foi criado por um ser pessoal. E quando eu falo isso, não estou falando do Eterno. Eu estou falando de seres que são evoluídos. Evoluíram a tal ponto de poder ter a tecnologia, poder ter a capacidade de criar um ser como nós. E nós ainda não desenvolvemos essa capacidade. Para você ver o tamanho que nós somos. Nós somos aqui criados por seres evoluídos e nem sequer conseguimos ainda imitá-los. Que dirá saber sobre o Eterno, que vai muito mais além e que criou esses seres, que criou os seres humanos. Então, a resposta para essa pergunta está na pequenez do seu raciocínio, na pequenez do meu raciocínio. Onisciente? Onisciente? A palavra onisciente, a palavra onipotente e a palavra onipresente virou termos que na mente das pessoas designam um ser infinito, um ser chamado de Todo-Poderoso. Embora pareça real, ainda assim todos esses adjetivos são pequenos demais para expressar um ser que nós nem conseguimos explicar. E tentamos explicar por palavras humanas, palavras limitadas e limitantes, no momento em que pessoas ainda assim discutem a onisciência, a onipotência e a onipresença de um ser que nem consegue ver. Estes adjetivos poderiam até comportar para os seres evoluídos, mas nem isso conseguimos expressar, porque os seres evoluídos que criou o ser humano não é onisciente, nem sequer isso. Nem sequer eles são onipotentes e nem sequer são onipresentes. Eles não são assim. Eles são limitados ao tempo, ao espaço e à sua própria tecnologia. Então, estes adjetivos, onisciente, onipotente, onipresente, não vão e não podem limitar um ser que está além do tempo, além de tudo e além de nós. Este ser é impessoal, ele não vai atender necessariamente às minhas necessidades, porque eu sou apenas um pontinho no meio de um pontinho no meio de um universo. Ele não é assim. Breshit, capítulo 3, versículo 10 e 11, deixam claro, e até muito usado por pessoas que não acreditam nas escrituras: ouvi a tua voz no jardim e tive medo por estar nu e me escondi. E disse: quem te disse que estás nu? Por acaso comeste da árvore da qual te ordenei não comer? Este não é o Eterno. Este é um ser que está aqui falando, um ser limitado.
limitado pelo tempo e espaço. Capítulo 4, versículo 9. E o Eterno disse a Caim, o escritor está dizendo que foi o Eterno quem disse a Caim. É o escritor, porque o escritor também é um ser limitado. Onde está Abel, teu irmão? Como se o Eterno fosse um ser que estivesse o tempo todo presente num planetinha que está a uma limitação muito espetacular para um ser que criou o universo. Não está falando do Eterno. Está falando de seres evoluídos. Em Bereshit todo, sim, em Bereshit todo. E também em Shemot, em Vaikra, em Bamidbar, em Devarim e em todos os outros livros. O mecanismo criador e evolucionador é superior a características dadas por seres humanos. Não podemos limitar um ser criador só porque queremos que ele atenda às nossas necessidades e transformá-lo em um ser humano, sendo que ele não é humano. O que a maioria das pessoas fazem é transferir as suas necessidades e a sua pequenez a um ser que não conseguem ver e não conseguem entender. Por que o Eterno não intervém no mundo? Porque não precisa. Porque não é um ser pessoal. Porque não está limitado a um planeta. A responsabilidade da vida no planeta são de seres evoluídos. Eles, sim, se apresentam em algumas situações e deixam de se apresentar em outras, porque nem sequer eles são onipresentes. Então, quando você for falar do Eterno, for abrir a boca para falar do Eterno, lembre-se, a própria ciência ainda está em evolução. E mesmo que você diga que o que criou o universo seja algo que você atribua à evolução, este ser ou este mecanismo que você fala que é evolução está acima, ainda assim, de tudo. Acima do seu próprio raciocínio quando você fala da evolução ou quando você fala da criação. Então, não tem como você querer determinar o que um ser criador do universo vai fazer ou vai deixar de fazer. Não é porque você entende ou porque você deixa de entender que vai deixar de existir um criador. Não é a sua limitação mental que vai fazer com que o criador exista. Não é a sua limitação mental que vai fazer com que o criador não exista. A sua limitação mental só pode fazer com que você crie um ser que você mesmo seja capaz de dizer que não existe. É você quem cria um Deus e diz que existe. É você que cria um Deus e diz que não existe, sendo você crente ou ateu, judeu ou ciência. Shalom.